Primeiro lugar, a minha família. Segundo lugar, a Filarmônica de Bahia. Tem que ter amor à música, gostar da música. Falar da Lira Bairense, para mim, é muito orgulho, muita gratidão, muito amor. A música, ela é como uma mãe, né? Que acolhe bem todos os seus filhos. Todas as festas assim, importantes da cidade, a participação da Filarmônica era primordial. Porque a gente vive disso, da nossa história, da nossa cultura, isso torna o povo mais forte. Tinha essa magia dessa questão da Filarmônica tocando, isso me chamava muita atenção. É uma coisa mais bonita que nós temos, essa Filarmônica. A Filarmônica, ela exerce hoje, né, o papel, poderíamos dizer, de maior portadora, né, da cultura deste município. Não poderia deixar aqui de parabenizar a Filarmônica pelos seus 115 anos de idade de surgimento, né? Eu alcancei a Filarmônica com 17, 18 músicos, 20, 21 e até 22. Mas eu me lembro no momento. Tinha o contrabaixo, tuba, seu Nelson Silva, que era o pai do prefeito hoje, né? Tinha Filadélfio Jardim, que era o outro tuba, chamado contrabaixo tuba. Bombardino era o meu primo, meu maestro, né? Barito teve vários, clarinete teve 4, 5. Manela Oliveira, Joaquim Costa, Quinca de Pompilo, Ivan, Maruzão foi clarinete também, Madalo, que a gente chama Madalo hoje. E hoje tem atualmente o menino de seu Maruzão, né? Que toca hoje com a gente. Trompa no tempo tinha 3. Tinha Carlito Costa, Irmeno Moreira e Alberto Prado Moreira. Ribeiro. Mas Ribeiro é Joaquim Costa Ribeiro, né? É Ribeiro Costa, eu esqueci. Esse daí ainda toca até hoje. Essa Filarmônica é uma filarmônica de mais de 100 anos de fundação. Na verdade, assim, legalmente, ela já tem mais de 100 anos, porque foi 7 de setembro de 1913, que está documentado. Mas antes houve um pequeno grupo, inclusive era só 8 pessoas. Mas eles tinham assim, aquela esperança, aquela vontade de ver crescê-lo, que eles colocaram o nome de Lira Esperança, que é datada de 1904. A partir da inauguração da igreja, de 1879, eu acho que mais alguns 20 anos, ok?
formou um grupo musical e foi receber a nossa imagem, Nossa Senhora Aparecida, que veio de Portugal, né? E aí começou a nossa filarmônica. Só que isso aí não está registrado ainda, né? Mas são relatos de pessoas antigas, né, que passaram para mim e eu estou passando para vocês. Aí foi aumentando aquela boa vontade do pessoal do lugar, e aí em 1913, 7 de setembro de 1913, realmente ela foi oficializada, documentada. Naquela época a Baíra ainda chamava Taboca, pertencia a Piatã. E aí ela ficou com o nome de Lira do Arraial de Tabocas. Aí a partir de 1916, quando Tabocas passou a chamar a Baíra, né, pelo topônimo Tupi-Guarani, que quer dizer aba, abundância e iramel, né, e como aqui a maior produção é a cana-de-açúcar, então colocaram esse nome de Abaíra. E aí ela passou a se chamar Filarmônica Lira Musical Lira Abairense. É outro estatuto que ela tem também registrado em 57. Aí já tem Sociedade Litero-Musical Lira Abairense. Esse nome continua até hoje, né? Era muito difícil. Nós viajamos até em cima de uma carroceria dessas de vasculhante, chamado hoje. Enchia de areia e bagaço e viajava em cima. Para a cidade de Barra da Estiva, nós fomos através desse veículo aí, entende? Eu acho que o músico tinha que ser como era antes, quando eu entrei, que todo mundo ensaiava com boa vontade. Você vê que ninguém quando faltava era por um motivo justo, e ninguém recebia nada por aquilo, só recebia quando tinha uma tocata, aí sim. Se a prefeitura, às vezes o festeiro pagava, aí aquele cachê, assim mesmo, era dividido entre a filarmônica e os músicos. Não era tudo para os músicos, não era 50% ficava para a filarmônica. Eu ainda peguei essa época, 50% ficava para a filarmônica e 50% dividia para os músicos. E todo mundo ficava satisfeito, porque a gente não pode ver uma filarmônica como um fim lucrativo. Mas isso, a gente tem que ter amor à música, gostar da música. Aquele tempo a procura era maior do que a oferta, né? Então o músico tinha vontade, queria estar tocando na filarmônica. Ele até pagava uma joia chamada naquela época, né? Joia, pagava a filarmônica até para tocar, para entrar e participar, né? E aquele músico que realmente falhava o ensaio, ele tinha que pagar uma multa, né? Então ela era bem rigorosa, né? Era uma instituição assim que composta de pessoas idôneas, pessoas de caráter, né? Não havia, vamos dizer assim, brincadeira, a coisa era levada a sério mesmo, né? Na minha época, né, já foi mais recente, eu também mantinha um certo respeito, uma certa ordem. Não tinha mensalidade nenhuma, não era reconhecido por nenhum órgão, era todos nós, não era profissional, entende? Mas tinha amor à sua terra e à filarmônica também. Como eu toquei até quando podia, toquei 52 anos no trombone. E deixei de tocar devido a outros problemas meus, né, de saúde. Era assim, a hora existia o festeiro, né? Quando tinha a festa de fevereiro, a gente esperava uma gratificação do festeiro. Aquela gratificação, como se fosse hoje, por exemplo, R$1.000, seria dividido entre os músicos todos. Se tivesse 20, tudo bem. Se tivesse 10, era 10, era partido. Mas não tinha mensalidade de nada. Os ensaios semanalmente. Os ensaios, o pessoal tinha mesmo aquela vocação, aquela dedicação pela música. E no período, geralmente fevereiro, que é o período festivo, né? Tem a festa dos padroeiros, São Sebastião, Nossa Senhora da Saúde. Aí agora geralmente tinha mais ensaios na semana, 2, 3 ensaios para pegar mais música, precisava de um repertório maior, né? E assim, era sempre assim. Aí nas festas começava com alvoradas, tocava as missas, procissão, entrega de bandeira, tinha aquele negócio de entrega de bandeira, né?
que às vezes, aquele tempo era festeiro, né? Então passava de um festeiro para outro, aí tinha a entrega de bandeira. A padroeira Nossa Senhora da Saúde tinha alvorada, 5 horas da manhã, tinha alvorada, a praça toda. Rodava essas praças nossas aqui, tudo. E depois que terminava, aí agora era o foguete, era o café, a farofa chamada, que nós chamávamos, né? Agora chegou a hora da farofa. Todo evento, a Filarmônica fazia parte. Então, nas festas grandes daqui, 22 de fevereiro, que era o aniversário da cidade, São Pedro, Festival da Cachaça, o som que remete a gente é a alvorada. Era o foguete, né? A banda remete à festa, né? E depois a farofa, que era o mais importante de tudo. Fechava com a farofa. Então, todas as festas assim importantes da cidade, a participação da Filarmônica era primordial. Na festa de fevereiro, a cidade ficava linda, toda enfeitada, o meio-fio todo pintadinho de branco. Era o desfile de moda da cidade, né? Todo mundo ia exibir sua roupa nova, a igreja lotada e a Filarmônica. E aí tinha vários eventos. Era a missa de manhã com a Filarmônica, tinha a missa do final do dia, tinha a alvorada às 5 horas da manhã. E eu lembro de pai completamente concentrado nisso e preocupado se a roupa estava bem passada, se estava arrumadinha. E ele com aquela alegria, aquele sorriso assim, né? Tocando e sempre no final, quando ele perguntava, e aí, ficou bom? Você gostou? Você gostou? Ele sempre perguntava. E nas missas também, ele ia tocar, ele sempre tocava Ave Maria nas missas. A Filarmônica marcou a festa de fevereiro da nossa cidade. Por quê? Quando parou, a gente viu como ficou diferente, sem animação, pouca gente na praça. E a Filarmônica trazia principalmente o pessoal da zona rural. Hoje está um pouco ainda diferente, mas antigamente a festa de fevereiro com a Filarmônica era uma coisa impressionante na beleza. A lira, ela exerce sempre, né, um papel muito importante, né, nas festividades religiosas do nosso município, né, principalmente na festa de fevereiro, como é conhecida por todos, né, de Nossa Senhora da Saúde, nossa padroeira, onde a Filarmônica, né, toca na alvorada, no momento da missa, no momento da procissão. Né, eu costumo dizer, brincando, que as procissões não seriam as mesmas, né, sem a Filarmônica, né, sem essa música que nem canta, que dá um brilho, que dá um diferencial, né, nas nossas festividades. Sem dizer que é uma coisa extraordinária quando também nos momentos festivos, nos dias solenes, né, a Filarmônica nos acorda, né, aos sons dos seus dobrados, das suas músicas. Isso também, né, faz parte da cultura, né, e emociona aqueles que escutam e que realmente têm um espírito voltado, né, para a cultura, para a música, né, para as coisas boas da vida. Então, assim, a Filarmônica, sem dúvida, né, ela desde o início, desde a sua criação, faz parte, né, e fez parte de todos os eventos religiosos do nosso município, né? Não só aqui na cidade, mas também, né, no município de Catulés, na festa de Nossa Senhora do Bom Sucesso, né, nas festividades de janeiro também em Catulés, nas outras festividades das comunidades, né, da nossa paróquia, da nossa cidade. Então, a Filarmônica ela assume, né, um papel primordial, né, na vida das comunidades, né, da nossa cidade, da nossa paróquia. Hoje estou realizado porque estou vendo a Filarmônica se erguendo, né? Quando a gente lembra que para se entrar na Filarmônica precisava pagar uma taxa, né? Era paga uma taxa para você ser sócio da Filarmônica e também tocar na Filarmônica. Hoje, né, os papéis se inverteram, né, de certo tempo para cá, eles se inverteram, né? Mas graças a Deus a gente está vendo aí a Filarmônica aos poucos que já tocando nas festas, nas festividades, como em Catulés mesmo essa semana. É muito emocionante a gente ver, né, os dobrados sendo rasgados ali nas ruas, né, as pessoas acompanhando. É reviver, né? E reviver é viver, né? Isso é muito importante.
Cheguei. Aí a chuva até isso vai, né? Pegar. Olha, o que mais me emocionava, tinha um maestro que era de Mucugê, chamado Júlio César. Tinha uma marcha fúnebre composta por ele, que era a maior terceira do mundo. Quando nós éramos chamados para tocar num sepultamento, entende? A gente ia tocando, a Filarmônica ia tocando atrás e emocionava muito o povo. E da Filarmônica nossa, nós temos vários dobrados da composição do maestro, que a gente toca hoje ainda. Olha, o nome do dobrado eu lembro, de 15 de novembro, que era uma data do aniversário de Odim Melo, do compositor, entende? E maestro. Tem do filho dele, Jorge Luiz, Berenice, que era do Antônio Novaes, que era o maestro dele, e sogro, Berenice. Olha, eu sei, tem o Padre Aldo, que foi composição dele também. Então eu, nos meados com 7, 8 anos de idade, eu já frequentava os ensaios, ao lado do meu pai, Manuel Oliveira, né, clarinetista, de muita referência na Filarmônica, né? Um desempenho muito grande no clarinete, né? Um músico reconhecidamente, né, pelo seu talento, sua competência na parte de solo. E aí eu ainda, com os meus 7 anos, tinha curiosidade, gostava, achava bonita a Filarmônica, e sentava ao lado do meu pai, né? Esse tempo a Filarmônica contava com 4 clarinetos, né? E eu ficava ali olhando e me perguntando por quê, o que é que ele acha, encontra nesses garranchos. Para mim eram uns garranchos, né, aquele risco naquela partitura, né? E aí ele falava, não, um dia você vai aprender e chegar lá. Então com 11 anos, o nosso maestro, né, e professor Odim Melo, né, me convidou, né, para aprender música, né? Porque ele via eu participar dos ensaios e, logicamente, ele falou, não, esse rapaz aqui tem dom, gosta da música, né? Aí ele me convidou, eu fui para lá, aos 11 anos comecei a aprender, né? E aos 13 anos eu comecei a participar da Filarmônica como clarinetista, né? Ao lado do meu pai. Nesse tempo o terceiro clarinete, que era Joaquim Ribeiro, já tinha falecido. E eu participei como clarinetista, né? Então, assim, é um amor, uma dedicação à Filarmônica, né? E que, a partir desse momento, comecei a participar das tocatas, né? E a gostar e amar ainda mais a Filarmônica, porque para mim é um legado importantíssimo de Iambaíra. É um dos legados mais antigos que nós contamos hoje aqui em Iambaíra, é a nossa querida lira bairense. Odim Melo é difícil de escrever Odim Melo. É uma figura importantíssima na nossa cidade. Não só na música, na medicina também foi muita dedicação. Em Iambaíra, naquele tempo, até aparecer médicos na cidade, não tem uma pessoa que não devia um favor ao Odim Melo. Por quê? Por que favor? Porque tudo que ele fazia, ele não cobrava um centavo de ninguém. Aí ele chegou a ser funcionário da prefeitura, né, enfermeiro, pago pela prefeitura, mas ele dedicava, ele saía de casa em casa, prestando o serviço dele e não cobrava. O pessoal gratificava, né, principalmente o pessoal da zona rural, né, com aquilo que eles tinham em suas propriedades, sempre gratificava, mas ele não cobrava nada. E foi um exemplo para a nossa comunidade. Ele não era muito rígido, não, ele era muito passivo, ele não era uma pessoa rígida, não, mas era muito dedicado, um bom relacionamento com os músicos.
E assim, quando ele cismava com uma coisa ali, ele fazia uma música. Tem aí um dobrado por nome Bate Puxa no Mel. Esse Bate Puxa no Mel foi jogando vispa. Ele na mesa de vispa e aquele tanto. Dali ele já fez uma música. E aí botou o nome Bate Puxa no Mel. E ele fez muitas obras. Aqui, o acervo musical aqui é grande. E eu acredito que 90% dessas composições são de autoria dele. Se não for mais, mas 90% são de autoria dele. Ele deve ter seguramente umas 228 peças. Dobrado, marcha, valsa, polaca, tudo isso. Claudinho era um homem servidor de todo mundo. Ele tinha o poder de ser enfermeiro, mas não era formado. Ele receitava algum remédio quando a pessoa precisava, tinha muita sorte que aquelas pessoas que procuravam ele sempre servido e bem servido, entende? Desde 13 anos, ele já era um mestre e compositor. Tem mais de 200 peças aí que nós chamamos de dobrados, marchas, tudo de banda, de filarmônica, ele entendia tudo. E era um bom músico também, de bombardino. Mas tocava qualquer instrumento da filarmônica, ele tocava. O que ele gostava mesmo para a filarmônica era o bombardino. E para a orquestra era o sax alto. Mas ele desenrolava, qualquer um que você entregasse, ele desenrolava. Ele tocou pistão também na filarmônica. E agora tem outros, nós temos outros maestros. Tem Teodorico Franco, que eu não sei nem de onde é, mas tem. Tem de Arthur Campos, que era Mucugê, que regeu aqui também, não na minha época, mas ele regeu, que a filarmônica eu não lembro sim a data, mas ele regeu. Tem também de um outro regente, maestro e compositor de Mucugê, Júlio César, que, inclusive o Tamanco Doido é de autoria de Júlio César. Tem Heráclio Guerreiro, Esaú Pinto, de Rio de Contas. Tem de alguns também de professor Zezinho, esse não sei de onde era também, mas tem composição dele. E veio algumas composições, né, assim, de Lençóis. Aqui mesmo tem um dobrado por nome Frandim Moreira, por sinal muito bonito dobrado, uma grande execução, que veio da Filarmônica de Lençóis. Eu não sei quem é o autor, mas lá é outro nome. Agora aqui colocaram o nome Frandim Moreira, que na época era o presidente. Tem um outro também, Mário Zan Novaes Oliveira, que também veio da Filarmônica de Lençóis. E são vários compositores. Falando da Filarmônica, eu quero lembrar que Odi Melo foi um representante muito importante da nossa sociedade avairense, porque ele foi maestro, professor, compositor e, além de tudo, ainda foi o médico da nossa cidade naquela época. Foi um grande homem para nós. E que Deus a tenha no melhor lugar que ele é merecedor. Assim que ele faleceu, ficou na direção de seu Nelsinho, né, que também ajudou muito naquela época a manter a Filarmônica. Depois ele teve um problema de audição, aí ele teve que se afastar, ficando Zezé Moreira, também foi uma pessoa que ajudou muito na Filarmônica. Mas é isso, às vezes a gente quer levar em frente, mas a gente encontra as barreiras, as dificuldades, e aí parou no tempo. E agora a gente vai ver se a gente consegue fazer o que nós imaginamos, tanto eu como o Padre Pablo. Odi Melo foi quem realmente deu vida a essa filarmônica, né? Sei que no passado eu não cheguei a conviver, na época do Dr. Rocha, e outros que passaram por aí, né, com um legado muito importante também, mas eu convivi com o Odi Melo e vi o quanto ele foi importante para a nossa filarmônica, principalmente com as músicas que ele deixou aí, né?
Os dobrados, praticamente todos os dobrados foi ele que escreveu de forma brilhante, dobrados importantes, que inclusive contribuiu para a formação da Filarmônica de Mucugê, né, com o Gildásio Moreira, inclusive, que foi maestro lá, usando esses dobrados da Filarmônica de Abaíra, feito por Aldir Melo, e também a Filarmônica de Rio de Contas, que tem muitos dobrados que foram daqui de Abaíra, né, que cedido pelo maestro Aldir Melo. Então contribuiu bastante para a cultura da nossa região. E eu me lembro assim com muita saudade, né, dessa figura tão importante, e num momento inclusive interessante que eu me elegi prefeito de Abaíra e a Filarmônica estava passando por uma dificuldade muito grande, né? E eu pesquisava muito, olhava muito os livros da Filarmônica, as atas que ali estavam, né? E percebia que as pessoas que passaram à frente da Filarmônica, como Regina Cardoso, né? Eu viajava com essas atas lendo lá, e numa dessas atas eu achei uma ata onde constava o meu avô, Urbino Silva, né? Participando dessa reunião, né? Uma sessão ordinária, extraordinária da Filarmônica, e tentando reerguer a Filarmônica. E aí ele apresentou ali um projeto e tudo, e foi à frente e conseguiu resgatar a Filarmônica que estava inativa, estava adormecida. E como eu estava em 2001, nesse mesmo processo, a Filarmônica adormecida, os músicos todos afastados, né? Aí eu me senti como meu avô. E eu acabei fazendo um trabalho brilhante, que eu me reconheço, em resgatar a Filarmônica de Abaíra que estava parada, né? E aí o primeiro papel era trazer Aldir Melo para a Filarmônica, seu Nelsim, Ivan, né? Figuras importantes, Gildásio Moreira e outros, para poder reerguer aquela instituição tão importante, né, para a nossa comunidade. E foi aí que conversei com o Aldir Melo, e foi uma conversa muito longa, e ele muito resistente, né, muito amargurado, porque a forma na qual tudo parou, ele ficou muito chateado, né? E aí nós conseguimos marcar um encontro na sede da Filarmônica, que eu queria levar ele lá à noite para a gente poder bater um papo e conversar e tudo, e marquei com ele. Só que ele não sabia o que esperava naquele momento. Era o aniversário dele, e aí eu já tinha conversado com os outros músicos, a gente já tinha acertado tudo para retornar, como seu Nelsinho, né, Renério, todo mundo. Então estava todo mundo lá dentro, tudo luz apagada, todo mundo ali sentado, pronto para poder fazer a surpresa. Quando a gente abriu a porta, estava tudo escuro, que o seu Aldir entrou, que acendeu a luz, aí começou a tocar um dobrado de seu Aldir, e depois Parabéns para Você. E aí a gente entrou com bolo, com refrigerante, com coxinha, pastel, fizemos uma festa. E nesse dia nós conseguimos trazer seu Aldir de volta para a Filarmônica. Para mim foi uma grande vitória e um momento importante, né, que eu não poderia deixar aqui de mencionar. E aí ele ficou até o final, né, dos tempos, né, até ele cumprir a tarefa dele aqui na Terra. Por lá na sede, é uma sede antiga, ainda o prédio antigo, esse material estava todo jogado pelo chão. Várias obras da Filarmônica, tipo os dobrados, hinos, polacas, estava jogado pelo chão, totalmente desorganizado. Nas malas, nos caixas de papelão, cheio de traças, né? Quando eu vi aquilo, eu me surpreendi. Falei, não pode deixar umas obras tão importantes como isso aqui. Inclusive esse estatuto estava lá jogado pelo chão, todos dois, né? Que o senhor pode olhar que tem alguma... Ó, tá vendo? As traças começou a comer. Eu peguei logo, de imediato, já guardei, já limpei tudo e fiquei um mês e pouco catalogando todas aquelas obras, todos esses dobrados, hinos, polacas, etc. Fantasias também, né, que nós temos lá. E cataloguei tudo que eu pude aproveitar, né, uma base de umas 100 e poucas peças, né. Aí eu falei, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Consegui um arquivo com 4 gavetas, né, que encontra lá até hoje, com o Banco do Brasil, né, de Mucugê, mandou pra gente, né. E eu ia a Salvador, naquela época, viajava muito com o prefeito, Carlito Costa, e lá eu comprei umas 100 e poucas pastas suspensas, né? Então esse material todinho foi cada qual na sua pasta, organizado pela ordem alfabética, né? O nome dos dobrados, polaca, etc. E como de fato está lá até hoje, preservados, né? Sempre eu colocava naftalina, etc., para traça não roer. Então, graças a Deus, eu pude recuperar muita coisa da Filarmônica. Está lá até hoje recuperado, como o senhor pode ver. Então é interessante para a Filarmônica isso aí. Isso é uma história, faz parte da nossa história. Nós temos
Nós temos peças dobrados, bonitos, lindos dobrados, que ainda não estamos podendo tocar porque por conta que a Filarmônica não está ainda formada só com os abairenses. Dependendo da grande ajuda que o Livramento está nos dando nesse momento, né? Ele está incentivando bastante, ele vem sempre nos ensaios, vem nas tocatas, como hoje, né? Não está aí para a gente ir para Catolés. Então é muito importante. Agora a gente quer ver a Filarmônica de Abaíra andar com as próprias pernas, com fé em Deus. Eu tenho certeza que ela vai andar um dia, não é? Pena que a gente vai envelhecendo e os jovens, como eu acabei de falar, né? Tem que abraçar essa causa, né? Então assim, é de grande importância para os abairenses. No dia da recepção do bispo aí, Dona Nenenzinha, ela é uma das amantes da Filarmônica, ela é emocionada com a Filarmônica, ela gosta demais da Filarmônica, apesar da sua idade já avançada, né? Mas você viu que ela sempre estava lá batendo palma à Filarmônica, ela e muitas abairenses, né? Então assim, pra gente é gratificante, é muito importante, né? Com essa união aí de Livramento, está unindo muito. E o povo está muito satisfeito. Já tem uns 3 alunos já que já estão tocando junto com a gente. Aluno de Carlos. Entende? Já tem 3 que estão tocando. E eu acredito que vai ser mais, porque vai abrir a escola para todo mundo e tem muitas pessoas falando de aprender, né? Com ele. Eu fui procurado pelo padre Pablo Dourado, pároco daqui da cidade de Abaíra, no intuito de promover o resgate e a conservação da lira abairense. O padre Pablo, junto com a senhora Carminha, me fizeram esse convite e durante esse período a gente já conseguiu formar uma turma de alunos, da qual alguns já estão tocando, se apresentando nos eventos que a lira abairense tem participado, e para nós é um sentimento de dever cumprido, né? De missão cumprida. Em pouco tempo a gente já conseguiu promover um trabalho tão satisfatório como esse. Quando eu vim para Abaíra, me tornei padre, muitas pessoas sempre comentavam, né, da Filarmônica Lira Abairense com um carinho muito bom, né, um carinho, né, especial por essa entidade, por essa sociedade que faz parte da vida, da cultura, né, das pessoas dessa cidade. Então, a minha relação com a Filarmônica sempre foi essa relação muito amorosa, de proximidade e de um carinho também muito especial. Por isso, desde quando cheguei aqui na cidade de Abaíra, procurei conhecer, procurei entrar em contato com todas as pessoas, né, que fazem e faziam parte dessa sociedade, né, com todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, construíram nessa sociedade, com as pessoas que até hoje também, né, fazem parte, que amam, né, a sociedade litero-musical Lira Abairense. Sabemos que essa sociedade, ela tem uma longa história, um longo período, desde 1908, né, quando nasceu essa sociedade chamada Lira Esperança, né, até então, quando ela entrou em seu auge, nos meados do ano de 1915, essa filarmônica, ela vem marcando, né, como disse, a vida das pessoas deste município, né, a cultura deste município, e onde chego a dizer que a filarmônica, ela exerce hoje, né, o papel, poderíamos dizer, de maior portadora, né, da cultura deste município. A primeira lembrança é uma foto que tem, eu como mascote da Filarmônica, e assim, eu me lembro da felicidade, não só minha, que eu acho que é bem novinho da família, assim, que eu fui fardado com a farda, vestido como os músicos da Filarmônica. E aí com o instrumentozinho, acompanhando a Filarmônica, e era muito ligado a meu pai, assim, ele sempre me levava para esses eventos musicais, e acompanhava a minha memória, acho que da infância mais marcante é essa. Meu pai também era todo jeitoso, ele tinha, né, gostava ele tinha o mundo paralelo também. Então tinha a Filarmônica,
E ele, assim, como a Filarmônica tinha vários músicos, então, para não perder festa, ele acabava criando uma com menos música para poder tocar na casa de oração aqui, João Correia, às vezes uma festeira, uma festa menor que não podia contratar a Filarmônica, acabava falando com ele. Aí ele juntava os músicos, né? Juntava os dois do Brecht, que era seu Carmerinho, do Firlinho e tal. Aí foi como eu entrei, falou assim, ó, você vai tocar prato. Eu falei, mas não sei, vai assim. Ele ensinou, aí comecei a tocar prato na banda paralela. Aí, depois eu acabei sendo chamado para treinar na principal e acabei ficando na principal também. A gente cresceu numa casa onde a música dominava tudo, né? Painho sempre foi muito apaixonado por música. Então, eu acompanhei ele compondo, ele compunha dobrados e o sax, o tempo todo ele tocando sax. Hoje é interessante que quando eu ouço o som do sax, eu associo a voz dele. Sempre que eu ouço o som do sax, me chama a atenção, assim, é como se fosse meu pai conversando. Eu tenho que, não, peraí, é só o sax, porque eu associo muito a ele, porque eu cresci ouvindo sax e ele entrava assim num transe quando ele estava compondo, que era interessante. Ele não ouvia mais nada no mundo, ele estava no universo particular e aí ele era o tempo todo fazendo, acho que era no compasso, assim, tentando formar, né, o som ali, ou assoviando. Eu lembro do jeitinho dele caminhar, com a mãozinha para trás, assim, aí ele parava e ficava assoviando, aí ele ia lá, pegava, ele tinha um caderninho de partituras, né, que ele ficava com a régua ali traçando, e ali ele ia colocando as notas musicais e ia formando uma música. Meu pai era uma figura marcante dentro da Filarmônica porque ele tocava o maior instrumento, já chamava a atenção, que era o contrabaixo, né? Um instrumento pesado, grande, alto, e ele tinha mais ou menos 2 metros de altura, então não tinha como não destacar. E eu achava ainda que o destaque maior era a perfeição no toque dele, né? Que chegava até a solar com contrabaixo, coisa que você não vê hoje, né? E tudo por ouvido. Ele tinha uma facilidade muito grande, uma percepção muito grande de tirar as músicas tudo por ouvido, né? Então foi também um autodidata na música e que deixou seu legado, né? Tá aí as fotografias que estão lá expostas, né? Alguns dobrados foram gravados e às vezes eu ouço e ainda me emociona quando eu vejo aquele contrabaixo rasgando mesmo, você via o som mesmo do contrabaixo marcando, e aquilo é que dava realmente vida à Filarmônica. Meu pai chamava Nelson Silva, né? Popular Nelson. Eu não me esqueço uma vez que a gente foi a Catolés, numa dessas festas tradicionais, e lá ele teve um problema com o sapato dele, que estava apertando o pé dele, né? E ele tinha um dedo amontoado, o dedinho dele era amontoado, né? E aí ele arrancou o sapato e fez um buraco, e aí ficou o dedo dele, o dedinho para fora, né, daquele sapato. Eu me lembro, eu era pequeno, me lembro com muita, assim, hoje com muita nostalgia desse momento tão importante, né, que eu percebi ali naquela festa, naquela festividade. Ele era desse tipo, que ele não ligava muito, né, para certos rituais, né, era uma pessoa que era muito prático. Então, quantas vezes também o sapato apertava, ele tirava o sapato e pendurava no contrabaixo e tocava descalço. Era uma figura muito interessante, ficou aí marcada, né, na história do nosso município, contribuiu muito, inclusive, para a nossa Filarmônica e nossa comunidade. Nós pedimos um fardamento para o governo da época, Antônio Carlos Magalhães, era deputado, entende? Não era governo ainda, era deputado estadual. Aí ele falou, eu não tenho como eu mandar, o fardamento eu não tenho, eu vou mandar o tecido para vocês e os cap e as gravatas, entende? Aí nós fizemos parecendo da Marinha, confeccionei 4, a minha e mais 3, o outro alfaiate também que trabalhava 4, foram 5 alfaiates que construímos todas elas. Então, eu me lembro que o meu tio Renério, ele era apaixonado aí pela Filarmônica, tocava na Filarmônica, tocava clarinete, né? E assim, o que me recorda, assim, quando a gente vinha de São Paulo, a gente vinha muito de São Paulo para cá, né? A gente morava em São Paulo e nas épocas de fevereiro a gente sempre vinha para a Baíra.
E aí, isso tinha essa magia dessa questão da Filarmônica tocando, isso me chamava muita atenção. E toda vez que a gente chegava na casa de tio Renério, aí tia Nica, que era a esposa dele, né, na época, aí ela pediu: ô Renério, vai lá tocar para os meninos para ver você tocar. Aí ele chamava a gente, eu e minha irmã Sandra, ele tocava ali, depois ele chamava a gente para ir acompanhar os ensaios dele, né. E eu achava muito interessante aquela questão dos ensaios, e quando ele passava ali cedo, tocando, né, eu achava aquilo fantástico. Tem uma memória muito boa, assim, de tio Renério. Voltando ao lado do meu pai, né, um grande clarinetista, ele realmente participou imensamente com a Filarmônica, se doou totalmente à Filarmônica, né, ele até com recursos próprios, né, ele manteve essa Filarmônica, ajudava músicos carentes a continuar, né, e aí o gosto que ele tinha com a Filarmônica. A nossa banda, naquela época, participou de alguns encontros, né, que teve, por exemplo, Salvador, Morro Chapéu, da minha época, porque eu já participava, né? Tocamos em Tuaçu também, Livramento, como já é do conhecimento do padre, né? Então a Filarmônica ela é muito atuante na vida dos abrairenses. Quando você pensa em festas importantes daqui, as festas principais, a gente tem essa memória afetiva, né? Da Filarmônica, da Alvorada, né? Principalmente, e ela acompanhava. Então, qualquer pessoa, qualquer instituição, entidade que queira resgatar isso, é um papel, né, interessante, porque realmente faz parte da nossa cultura. Então a gente cresceu numa família musical, então as crianças sempre vendo a gente tocar. Meu irmão tinha uma banda, cordas e vocais também, a gente tocava violão na banda, que era com os meus primos, né, composta por ele, pelos meus primos. E Zion cresceu nesse ambiente muito musical, vendo todo mundo tocar. A minha sobrinha mais velha do que Zion também toca piano, toca muito bem piano. Amanda, filha de Gil, né, do meu irmão Gil. E todo mundo deveria realmente aprender e, principalmente, né, voltar para a Filarmônica, ter interesse, aproveitar esse grupo que está aí disposto, que a gente tem ainda muita gente que tem o conhecimento para passar, né, de uma geração para outra, e a gente manter nossa lira. E assim, eu agradeço muito ao padre, agradeço muito a toda a equipe que está envolvida nesse projeto, e acho que nós, como sociedade, devemos apoiar no que eles precisarem, né, toda ajuda que for necessária para a gente manter isso e ter uma escola de música dentro da nossa cidade para aprender instrumentos clássicos, né? O que me surpreende hoje é exatamente o jovem, né? Não quer mais abraçar essa causa, né? Porque realmente você tem que não só achar bonito, você tem que gostar, ter talento para aprender a música, né? É uma obra de arte muito importante para todos nós abairenses. A minha preocupação exatamente é essa, é que o jovem está se desviando para outros caminhos, né? Que não a música. A música é a inclusão social, né? Recupera tantos jovens. Nós temos aqui de Abaíra, filhos de Abaíra, que hoje, por exemplo, na Polícia Militar, nós temos aqui o Davidson, né, Costa, que aprendeu em Abaíra. Hoje ele entrou como sargento da Polícia Militar em Vitória da Conquista, né? E fez sua carreira por lá. Como em São Paulo também, né? Nós temos alguns abairenses que eram músicos, né, da Filarmônica. Então, assim, é uma escola importantíssima para a formação do jovem, principalmente o jovem. Nós, já numa idade um pouco avançada, talvez a gente quer deixar esse legado, a gente quer passar para eles. É a minha intenção, né? Eu estou com 67 anos, né? Já dediquei, eu acho que uns 40 e poucos anos à Filarmônica, entendeu? Dediquei com vontade, nunca me tive dificuldade para estar lá ensaiando, tocando, né? Saindo, né? Então, assim, está na vida, na cultura de Abaíra, a Filarmônica, a lira abairense, né? Ela faz parte do dia a dia da cidade, do município, né? A gente conta, assim, com a grande vontade do maestro Carlos, né? Que acho que é Carlos o nome dele. Então ele tem muita boa vontade, você vê que ele desloca de Livramento para vir aqui, chega aqui, muitas vezes, às vezes não tem ensaio por falta de músico, porque ainda tem muitos músicos em Abaíra, muitos mesmo, que dá para manter uma Filarmônica, mas na verdade eles não... É difícil, com o apoio também do prefeito Diga, que ele contratou para a gente um professor
de Livramento. O professor também foi uma pessoa que nos ajudou, veio antes sem nenhuma contribuição. E os meninos também de Livramento, também que juntou a nós para conseguir resgatar. E eles continuam aí, fazendo parte da nossa Filarmônica. Eu acho que os pais têm que dar uma força para ajudar a gente colocando os filhos na aula de música, que o professor está aí com a boa vontade, com a boa disposição para nos ajudar. E eu tenho certeza que com o nosso empenho, um dia, não vai ser agora, mais para frente, a gente vai ter um resultado agradável, com fé em Deus. Eu acredito que o maior desafio que a lira abairense ela vem encarando, e não só da lira abairense, como todas as filarmônicas da nossa Bahia, né, se não do nosso Brasil, é tentar promover um trabalho que desperte a curiosidade e a atenção dos mais jovens, porque nós sabemos que os mais velhos eles vão falecendo, vão parando de tocar, e a gente precisa da juventude para promover esse resgate, essa manutenção. Então o maior desafio que a gente enfrenta é despertar essa curiosidade, esse interesse da juventude. Eu aqui gostaria de deixar essa mensagem, né, a todos que estão contribuindo para fazer com que a Filarmônica Jabaíra não adormeça, né, que continue viva, né, que realmente continue com esse vigor, com essa garra, né, que deixe de lado alguns outros interesses, né, que a música é tudo, né, feliz daquele que sabe desempenhar um papel em cima de um instrumento, porque com certeza o seu sentimento, né, o seu coração, ele passa a ficar bem melhor. Então continue com esse trabalho, né, um trabalho importante demais, que só vai engrandecer ainda mais o nosso município, a nossa região, né, mais uma vez aqui enfatizar o trabalho do Padre Pablo, que chegou com todo esse vigor, né, e essa determinação, isso é muito importante, é um sangue novo que chega para tentar fazer esse trabalho que com certeza vai conseguir, porque eu acho que a comunidade apoiando, todos apoiando, a gente consegue com certeza chegar lá. Não poderia deixar aqui de parabenizar a Filarmônica pelos seus 115 anos de idade de surgimento, né? E que graças a Deus continua viva, né? Graças ao trabalho belíssimo do Padre Pablo, da secretária de Cultura Carminha, que estão à frente, né? Dando todo o seu empenho, né? o seu tempo, disponibilizando seu tempo para poder lidar com esse trabalho que não é fácil, né? Mas que graças a Deus os frutos estão aí. Filarmônica na rua, Filarmônica tocando nas festas religiosas, agora festa de fevereiro, então aí as festas agora voltaram a ser aquelas festas de antigamente. Parabéns, parabéns a todos, parabéns à Filarmônica. Eu creio que não tem nenhuma outra instituição, nenhuma outra entidade, né, com o maior poder, podemos dizer assim, cultural, né, existente em nosso município. Por isso, né, esse documentário foi pensado com carinho, né, com amor, para que essa história, para que essa caminhada não se perdesse ao longo do tempo e para que mais pessoas também possam, né, conhecer, se aproximar e se apaixonar, né, pela lira abairense. Então, a minha, né, ligação com essa sociedade se dá, né, antes de tudo, né, pelo meu carinho, pelo meu amor que tenho pela música e de maneira muito especial, né, pela música, né, que é executada, né, pelas entidades filarmônicas, né, aqui, né, principalmente do interior da Bahia. Ressaltando que as nossas filarmônicas são filarmônicas centenárias, né, e isso traz um peso muito especial porque é um longo período de tempo que faz parte, né, da vida das pessoas, por isso as pessoas trazem, né, um sentimento, né, muito especial, né, pela sociedade. Em primeiro lugar, a minha família, entende? Em primeiro lugar, a minha família. Segundo lugar, a Filarmônica de Jabaíra. Em terceiro lugar, o Esporte Clube Corinthians Paulista.
três coisas que eu amo na vida.